Rosa Maria Martelo, obrigada por aceitar conversar comigo Eu é que agradeço. sobre esta antologia dialogante da poesia portuguesa que temos aqui. Já vamos falar sobre este livro. Antes disso, fazer aqui uma breve apresentação sua. A Rosa Maria Martelo nasceu em Vila Nova de Gaia em 1957, é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se doutorou em Literatura Portuguesa em 1996, e membro do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza. Como domínios de investigação, tem privilegiado a literatura portuguesa moderna e contemporânea, as poéticas do século XX e a literatura comparada. Tem escrito vários livros, privilegiou o estudo de alguns autores, vários, podemos falar, por exemplo, do João Cabral de Melo Neto e do Carlos de Oliveira. Tem escrito alguns ensaios e publicados, e hoje estamos aqui para falar deste livro, da antologia dialogante de poesia portuguesa, do qual eu gostei bastante e me pareceu um trabalho bem interessante e entusiasmante. Eu fiquei muito contente quando li este livro, estou mesmo a dizer-lhe honestamente, porque para mim foi uma surpresa. Nós temos noção, quando vamos lendo poesia, que o poeta A está a dialogar com o poeta B, mas quer dizer, é uma noção vaga, não é? Não é nada organizado. E depois perceber que há tantos poetas contemporâneos a dialogar com autores que são do cânone e são autores importantes para nós e para os leitores, fiquei mesmo surpreendida. Há tantas belas surpresas aqui e tenho de lhe dar os parabéns por este trabalho, porque enquanto leitora de poesia é mesmo entusiasmante e interessante ter este livro na mão. Então, começar se calhar por perceber, Rosa, como é que surgiu esta ideia e depois de ter esta ideia, como é que a organizou, digamos assim, porque imagino que pudesse ter ido por vários caminhos, não é? Sim, na verdade, este livro traduz uma experiência de leitura, não é? Porque como eu, além de ler bastante poesia, sou professora de literatura portuguesa contemporânea, ou então também professora de literatura numa perspectiva de estudos intermediais, portanto, lendo os textos literários em articulação com as artes, designadamente as artes audiovisuais e as artes plásticas. Muitas vezes eu tenho digamos, o meu contacto com os textos é muito frequente e trabalho com uma certa amplitude cronológica, com um leque de autores variado. E nessas leituras é muito frequente eu encontrar-me com este tipo de diálogos. E a uma dada altura comecei a apontar este tipo de encontros e abri uma pasta no meu computador e quando apareciam textos que tinham este tipo de características eu ia-os reunindo. E isto começou por ser uma coisa que eu fazia de uma forma assim sem grande propósito. Mas a partir de uma dada altura comecei a pensar que era interessante fazer uma antologia a partir deste ponto de vista. E então, a partir daí, já comecei a ter um olhar um bocadinho mais dirigido no sentido de criar uma antologia com estas características. Isto, no fundo, assenta na ideia que todos nós conhecemos de que a literatura é uma forma de diálogo e que, em última análise, todos nós somos uma forma de diálogo, não é? Tudo aquilo que nós dizemos envolve diálogos e envolve muito a presença de vozes que pertencem a outros tempos, a outros lugares. E eu pensei que um livro com estas características podia mostrar como o tempo da literatura, o tempo das artes, de modo geral, é um agora expandido, não é? É um tempo expandido, é um agora que, quando falamos de literatura contemporânea, na verdade, nunca estamos só naquilo que podemos chamar um presente, que é uma coisa que talvez não exista, não é? E então foi este o ponto de partida do livro. E foi um ponto de partida que, uma vez que é tão vasto o arquivo disponível, não é? Eu li na introdução do livro que a Rosa escreveu que esta seleção abarca 9 séculos de literatura.
Portanto, começa no, não é? Creio que é isso, não é? Mas é uma formulação que até nem sei se traduz bem, porque ela parece, digamos, dita assim, parece que é um livro com uma ambição quase desmesurada. E, na verdade, não é bem isso. É um livro sobre literatura contemporânea. Uhum. O ponto de partida aqui, neste livro, foram sempre os autores contemporâneos. E a presença dos mortos, chamemos-lhe assim, porque na realidade é a presença dos mortos, ela tem a ver com essa permanência no contemporâneo. Ou Portanto, seja, não é muito isso. Deixe-me só, talvez só sim, concluir sim. uma ideia. É que não é, na verdade, a ideia não era fazer uma antologia de 900 séculos de poesia portuguesa em diálogo. Isso seria extraordinário, mas ele não ia fazer isso. Eu queria fazer uma pequena antologia, muito leve, uma coisa que cativasse os leitores para uma ideia e não tanto não era fazer um trabalho pesado, sistemático. De levantamento mais Não quero, exaustivo. exatamente, que eu não estou a desvalorizar, Claro. mas que seria um trabalho para muitos mais anos e muito mais difícil de fazer, muito mais complexo. A minha ambição era mais pequena, na verdade, era mais curta. Aquilo que eu queria, essencialmente, era mostrar até que ponto a literatura contemporânea está cheia de diálogos entre os autores vivos e também de diálogos com os autores que, apesar de pertencerem a outras épocas, estão absolutamente vivos também, não é? É engraçado que hoje de manhã eu estava a terminar a leitura de uma entrevista feita ao John Berger, um livro chamado Entretanto, e o livro, a pessoa que faz a tradução, que é o Julian Henriques, também faz um pós-fácil. E no pós-fácil ele cita uma passagem do Berger que eu até notei, porque acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Eu pensei, é exatamente disto que vamos falar, que vou falar logo à tarde com a Raquel Marinho, porque o que ele diz é o seguinte, ele diz assim, na realidade nós vivemos com os mortos. Viver com os mortos é a primeira coisa que distingue os seres humanos como espécie. É talvez isso que torna o homem humano. Sinto intensamente, sempre senti. E a verdade é que a literatura é esta consciência também, não é? Muito daquilo que faz a literatura é essa necessidade, ou até mais do que necessidade, talvez seja essa disponibilidade para ouvir os mortos, não é? Para este diálogo com os mortos e ao mesmo tempo também para um diálogo com o outro, no sentido daquele que está connosco no agora Uhum. e que pode ter uma perspectiva diferente da nossa ou pode complementar aquilo que nós pensamos. Portanto, o que eu queria fazer era mesmo um livro de diálogos. Queria mostrar até que ponto o presente, a nossa experiência do presente, a nossa experiência da leitura, é uma experiência do diálogo. E queria também mostrar como esse diálogo expande a nossa experiência do tempo. Ou seja, queria mostrar que, na verdade, quando lemos um poeta, lemos 50 poetas, ou mais, não é? Queria mostrar que nunca lemos um poeta, porque o poeta nunca está sozinho. Ele tem atrás de si uma tradição e tem também aquilo que podemos chamar formas de amizade. Também queria, com este livro, mostrar que a escrita é uma forma de amizade, porque a escrita é a leitura, porque ainda que nós não conheçamos o autor, podemos desenvolver em relação a uma certa ideia de autor, ou uma certa obra, uma afinidade, que é uma proximidade, que é uma cumplicidade, que tem muito a ver com uma forma diferida de amizade, não é? E eu também queria pôr isso em evidência. Tudo isso para mim, com esta antologia, devia traduzir-se num prazer da leitura. Por isso a ideia nunca foi fazer um livro pesado, nunca foi mostrar todos os autores que eu já vi em diálogos com os outros, não era nada disso, era muito mais exemplificar, era
abrir uma hipótese do modo de ler, digamos assim, proporcionar uma condição de leitura mais sistemática, no fundo, em relação com uma ideia que eu acho que todos temos, mas talvez não a tenhamos tão construída. Então, Exatamente. a ideia era permitir uma experiência mais construída desta desta forma, deste modo de ler, digamos assim, que eu acho que não é uma invenção minha, porque eu não inventei nada, eu limitei-me a encontrar textos, não é? Eu encontrei e depois organizei-os de uma certa maneira para mostrar como é que uns se complementavam em relação aos outros. E Uhum. também acho que para mim sempre foi muito importante essa ideia que há pouco falei, que o John Berger também referia, que é essa ideia de que nós vivemos com os mortos, mas não é num sentido mórbido, é no sentido em que os trazemos connosco naquilo que é a complexidade de uma cultura, não é? Uhum. E no fundo, muitos destes textos são textos que ouvem outros textos, não é? Trata-se de ouvir o outro texto e de alguma maneira reagir em relação a isso. Por exemplo, há um texto que não está aí, que é o Humus, do Herbert Welder, que é um texto extremamente interessante porque é todo construído só com citações do Humus de Raul O Brandão, Raul Brandão. não é? O trabalho do Herbert Welder é essencialmente um trabalho de colagem, de montagem e colagem, não é? E ele repete insistentemente uma frase que é estruturante, dita de várias maneiras no Humus do Raul Brandão, que é aquela interrogação: ouves o grito dos mortos? E é curioso que essa espécie de apelo, não é, que o Raul Brandão liga também muitas vezes com uma ideia de justiça, ele está muito presente noutros autores. Por exemplo, o Carlos de Oliveira ouviu esse apelo que o Raul Brandão, digamos assim, repete ou replica na obra dele. Uhum. A obra do Carlos de Oliveira, designadamente o Finisterra, é um diálogo com o Raul Brandão, até de uma forma bem mais explícita do que pode parecer à primeira vista. E o Herbert Weller faz um poema em que sistematicamente repete aquela frase, não é? Ouves o grito dos mortos. E esse apelo, esse poema do Raul Brandão, sempre me fez lembrar uma frase do Benjamin nas teses sobre o conceito de história, em que ele diz que todas as gerações têm uma fraca força messiânica e não é lícito não a ouvir. Ou seja, há um apelo que vem do passado, não é? E esse apelo nós temos a obrigação de o ouvir. A literatura também é isso. A literatura é uma forma de ouvir essas vozes que vêm do passado. Sim. Quem também fala disso de uma maneira muito bonita é o Manuel Guzmão, porque o Manuel Guzmão, que é um leitor do Walter Benjamin, entre outros autores, claro, mas é um autor que ele valoriza, o Manuel Guzmão também fala daquilo que ele chama uma promessa, não é? Ele usa até uma expressão, uma promessa sem garantias, que é uma exigência de justiça que vai de geração em geração e que tem que ser ouvida, não é? Que todos nós, à qual nós temos que prestar atenção, porque é um apelo que vem do passado. Uhum. Então, no fundo, esta antologia é qualquer coisa inscreve-se nesta maneira de ver a literatura, ou seja, é uma forma de mostrar que nós ouvimos essas vozes e essas vozes estão presentes no que nós escrevemos, não é? Claro que podem estar presentes de uma maneira implícita, não é? Quer dizer, provavelmente ninguém escreveria sonetos, fossem eles de que qualidade fossem, se não tivesse, em português, se não tivesse havido um Sá de Um Sá Miranda de ou Miranda, sim, claro. não é? Mas isso pode estar implícito ou explícito. No caso, estes diálogos são diálogos sempre explícitos. Uhum. Aquilo que eu queria pôr em evidência, que o meu critério era um pouco assim, um poema que não pudesse existir se o outro não tivesse existido.
não é? Portanto, não era uma questão de há aqui uma alusão a qualquer coisa que é de Fernando Pessoa, ou este poema tem um tom que me faz lembrar o Fernando Pessoa. Não, nunca era só isso, era haver explicitamente referência. Essa situação de sem poema A, o poema B não podia não ter existiria, sim. E, portanto, o Pronto. ponto de partida, que era o que ia perguntar-lhe há pouco, então, é a poesia contemporânea à qual, a Rosa, com a qual a Rosa trabalha, quer nas aulas, quer nas outras atividades que tem. Portanto, não foi ir lá atrás procurar a poesia portuguesa e procurar a correspondência ou o diálogo aqui, o ponto de trabalho. Digamos que a antologia está organizada ao contrário do modo como eu a fiz. Não é? Ela começa no Martin Codex e depois vem sendo organizada de uma forma cronológica. Mas, na verdade, eu fiz o percurso sempre ao contrário, partindo dos autores contemporâneos e indo buscar aquelas vozes que eu identificava nos poemas que eu estava a ler. Na verdade, eu hesitei quando pensei, e agora como é que eu organizo isto? Pensei em duas possibilidades. Havia uma possibilidade que também me atraía bastante, que era fazer tudo ao contrário do que está, ou seja, partir sempre do autor mais recente para o autor do passado, para o autor mais antigo. E talvez isso tivesse tido vantagens em termos de se perceber o que é que eu estava a fazer. Mas pareceu-me que não era tão interessante para o leitor ficava mais simples assim. Então acabei por escolher esta estrutura. Este método. Mas as duas eram possíveis. As duas eram possíveis. Rosa, antes ainda de passarmos aqui alguns exemplos do que estivemos a falar, com alguns poemas daqui da antologia, queria que nos falasse sobre esta ideia de também ser organizada, esta antologia, em função de um princípio de escrita que a Fiamma Paz Brandão designou de epigrafia. Quer explicar-nos o que é que isto significa? Sim, a Fiamma tem... A Fiamma, que é uma autora extremamente complexa e de um rigor inacreditável, não é? Eu acho que é uma autora única no panorama da poesia portuguesa, até pelo tipo de diálogos que ela estabelece com referências que são menos comuns, designadamente até a literatura alemã, não é? Que ela conhecia bem. Ela foi sempre muito sensível a essa ideia de que se escreve sempre num diálogo com o passado. E por isso ela dizia que todo o texto era epigráfico e explicava, ou seja, lápide e versão simultaneamente. Ou seja, todo o texto é uma homenagem, uma lápide, não é? Uma epigrafia, ou seja, é qualquer coisa que está escrito como escrito na pedra como uma forma de homenagem, não é? Ao mesmo tempo é uma homenagem, mas é uma homenagem que atraiçoa, na medida em que há uma versão, ou seja, o fazer uma homenagem ao passado é também emendá-lo, entre aspas, não é? Discordar, acrescentar, mudar, transformar, por isso é sempre uma versão. Ou seja, a melhor homenagem é sempre de alguma maneira um bocadinho divergente, não é? Porque recria, incorpora. Não é? É essa questão de integrar as vozes dos outros para escrever qualquer coisa de novo. Então, no fundo, eu podia ter usado a palavra intertextualidade e ter dito todo o texto é uma forma de intertexto. Mas também foi para prestar uma homenagem à Fiamma. Eu optei por usar a palavra dela, essa palavra epigrafia, que era mais sugestiva também, quase que se impõe por ela, não é? A partir do momento em que ela explica essa ideia de que que a epigrafia é escrever de uma forma, sob a forma da homenagem e da versão, não é? Fazendo uma lápide, escrevendo uma lápide que é ao mesmo tempo uma deriva, qualquer coisa de novo. Eu achei que essa maneira de falar da intertextualidade era mais bonita do que usar só a expressão. Do que essa expressão, e também achei que era uma forma de prestar homenagem à Fiamma, que de facto é uma autora sempre em diálogo, não é? Sempre, são as novas visões do passado,
da Fiamma. Então foi por isso que eu optei pela palavra epigrafia. Aqui para o início da antologia. Rosa, eu vou sugerir-lhe aqui uma leitura que me parece óbvia, porque tem a ver com o nome deste projeto, que é um verso que nós usamos da Luísa Neto Jorge, o poema Ensina a Cair, e esse poema está aqui na antologia e está em diálogo com um poema do Jorge de Sena, que é bastante interessante. A Rosa quer ler? Página 223, o poema Ensina a Cair. Sim. Não, 223, não. 229, peço desculpa, Rosa. 229. Sim. Está bem. Este poema, o do Jorge de Sena, até há uma gravação na RTP, no arquivo da RTP, em que a Luísa Neto Jorge lê o poema. Que interessante. Lê o poema do Jorge de Sena? Jorge de Que Sena. interessante. Tenho de ir à procura para ver se... É um documentário, um breve documentário que é feito sobre a Luísa Neto Jorge, sobre a maneira como ela vive em Lisboa, e ela é entrevistada, fala do seu papel como tradutora, da sua atividade como tradutora, e lê alguns poemas, e lê o poema que o Sena tinha escrito. Então vamos lá. Quer ler, Rosa, por favor? Posso ler, então. O poema Ensina a Cair. O poema ensina a cair sobre os vários solos, desde perder o chão repentino sobre os pés, como se perde os sentidos numa queda de amor, ao encontro do cabo onde a terra abate e a fecunda ausência excede, até àquela vinda da lenta, até à queda vinda da lenta volúpia de cair, quando a face atinge o solo, numa curva delgada, subtil, uma vénia a ninguém de especial, ou especialmente a nós, uma homenagem póstuma. Bonito. E agora a resposta do Sena. Quer ler ou leio eu, Rosa? Leia a Rosa. Leia a Rosa, leia. Este é um bocado complicado de ler, vamos lá ver. Então, Vilancete sobre o poema Ensina a Cair, Luísa Neto Jorge. Ensina a cair, sentado, de joelhos, de bruços, de gatas, de papo para o ar, por conta própria ou alheia, sozinho ou mal acompanhado, ou bem. B. Ensina a cair, na preguiça, na desgraça, na cadeia, no vício, na satisfação de escrevê-lo, na relia de o não ter escrito, no prazer de ser-se louvado pelos amigos, no aborrecimento de só os amigos serem inteligentes. C. Ensina a cair, na política, na crítica literária, na Academia das Ciências, na Aurora do Cávado, nos colóquios poéticos, nas histórias da cultura nacional, nas páginas especiais de jornais estrangeiros, nas antologias de poesia experimental do Orbe, o que um poema ensina, nem um poeta imagina. Belo final, hein? É um grande final. Muito bem. Tem alguma outra sugestão? A Rosa escolheu aqui também uma coisa belíssima, que é da Luísa Neto Jorge, que é o poema da Magnólia, e depois o diálogo do Daniel Faria, que é um poema maior e belíssimo do Daniel Faria, não é? Sim. Talvez um bocadinho longo para ler aqui. É um bocadinho longo, mas se calhar outro autor, não sei, Fernando Pessoa, porque tem muitos exemplos do Fernando Pessoa. Eu tenho aqui anotado, deixe-me ver as páginas. O Fernando Pessoa começa na página 123, portanto, mas há vários exemplos, não sei qual é que, se há assim algum que quisesse destacar, porque tem Fernando Pessoa ortónimo, tem o Álvaro de Campos, não é? É interessante ler alguns poemas em diálogo com o Sá de Miranda, por ser o poeta mais presente na antologia, que é uma coisa curiosa, porque é verdade. há muitos diálogos com o Sá de Miranda. É verdade, há imensos. Está na página 29 e na 35.
Está na página 35. Vamos começar na 35, talvez. 35, pode ser. Mas como é que quero fazer isto? Vamos ler alternado? Então, se calhar temos de ler primeiro o que dá origem, não é? O do Sá de Miranda mesmo, o Comigo me Desavim. Eu posso ler este e depois vamos procurar uma resposta. Fazemos assim, se calhar, alternadamente, então. Francisco Sá de Miranda, página 35, da Apologia, Comigo me desavim, sou posto em todo o perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meu espero, ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. E as respostas são imensas, não são? O diálogo com este. É que depois, eu depois incluí a seguir um poema que não entra diretamente em diálogo com o Sá de Miranda, que é o poema do Sá Carneiro, poema 7, que diz o seguinte: eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. E este texto eu tinha que o colocar aqui porque depois queria inserir um diálogo do Alexandre O'Neill num poema chamado Sá de Miranda Carneiro, em que junta os dois autores, que na verdade é uma colagem que vai intercalando poemas de um, versos de um e de outro, não é? E o poema diz o seguinte, portanto, o título é Sá de Miranda Carneiro, e diz o seguinte: comigo me desavim, eu não sou eu, nem sou o outro, sou posto em todo o perigo, sou qualquer coisa de intermédio, não posso viver comigo, pilar da ponte de tédio, não posso viver sem mim, que vai de mim para o outro. E é muito interessante este diálogo, porque mostra a completa atualidade do poema de Sá Carneiro, no sentido de expor um desconforto interior e uma espécie de desajuste naquilo que é uma experiência da subjetividade e da construção de uma identidade pessoal, não é? E isso é colocado por Sá de Miranda de uma forma rigorosíssima e tão sugestiva que nós quase podemos encontrar uma leitura daquilo que é a experiência moderna que o Sá Carneiro exprime no poema 7, eu não sou eu nem sou o outro, essa experiência de um sujeito cindido da modernidade dos inícios do século XX, podemos encontrar quase um parentesco entre os dois poemas, embora não haja um diálogo entre os dois. E é isso que o Alexandre O'Neill vê, não é? O que o Alexandre O'Neill vê é que os dois poemas são tão semelhantes, tão próximos, na sua, digamos, no modo de encarar essa experiência de cisão e desconforto interior, que percebe que se o juntar, eles podem ser lidos em versos alternados. E eu queria mostrar esse diálogo. E lá está, era isso que eu gostava que esta antologia pudesse pôr em evidência, é como, na verdade, aquilo que nós chamamos uma poesia, a poesia contemporânea, está cheia de presenças do passado, não é? E era isso que eu queria mostrar. E depois é muito interessante o poema da Maria Teresa Horta, que vem a seguir, que pega no mesmo tópico, mas para mostrar que há um desajuste vivido no feminino que tem a ver com uma dificuldade da afirmação daquilo que é especificamente uma subjetividade no feminino ou feminina, num contexto em que há uma imposição masculina na construção de um sujeito poético, não é? E aí é muito curioso que este Comigo me desavim vai ser relido de uma forma em deriva, lá está, é essa questão lápide, porque é uma homenagem, e versão, porque é outra coisa completamente diferente neste caso. Não é? E depois, o caso do Fernando Assis Pacheco, que vem a seguir, é muito interessante porque é muito irónico, não é? Pega neste tópico, mas com muito humor e muita ironia. E a Ana Luísa Amaral também é bastante interessante porque vai, uma vez mais,
pegar nesse diálogo com o Sá Carneiro, e, no caso dela, com o Sá Carneiro e com a Pessoa, para retomar essa complexidade da experiência do qualquer coisa de intermédio, digamos. Exato, todos os textos passam pela ideia de qualquer coisa de intermédio ser estruturante na experiência da subjetividade. E ainda o Vasco Graça Moura, também ainda em Sim, diálogo. depois ainda o Vasco Graça Moura, exatamente. E ainda a Adília Lopes, que de resto aparece várias vezes nesta antologia. A Adília Lopes aparece mais do que uma vez. Queria só, Rosa, que me ajudasse a escolher um Fernando Pessoa, porque gostamos todos muito dele e sabemos que também é muito interessado. Há gostado. um diálogo muito bonito com o Fernando Pessoa, talvez aquele que é feito com o menino de sua mãe. Então deixe-me lá procurar. Na página 145. Exatamente. Então, quer ler um bocadinho, Rosa, por favor? O menino da sua mãe? Posso ler? O menino da sua mãe. No plaino abandonado, que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda ao sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e céu os olhos e segue os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe à mãe, está inteira e boa a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algibeira, alada ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe em casa há prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece, o menino da sua mãe. É muito bonito. E temos aqui o Cesarini, a Benedicte e a Ana Luísa Amaral e depois ainda o Vasco Graça Moura. Queria ler, qual é que gostaria de destacar, Rosa, para deixarmos aqui uma sugestão? Não sei, o Cesarini? O poema do Cesarini é um poema muito subversivo em relação ao do Pessoa, não é? É extremamente transgressivo, não sei se transgressor, não sei se quer ler. É interessante pela tensão que mantém com o Pessoa. Pode ser. Então vamos lá. No plano abandonado que a morna brisa aquece, de varas trespassado, duas de cada lado, chás exposto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue da quádrupla função, nórdico moro exangue, fita com olhar langue, o que ainda tem na mão. Que varonil quimera, agora que vara tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino de sua mãe. Caiu-lhe de algibeira a lapiseira breve, dera-lhe o pai, está inteira e boa a lapiseira, ele é que já não escreve. De outra algibeira, alada, espuma de Porto Covo, a brancura manchada de um lenço, foi a criada quando ele era mais novo. Lá longe, na casa do conto, há prece, que morra cedo e bem, malhas que o império tece, ainda vive e parece o menino de sua mãe. Pois, aqui vemos como o Cesarini é extremamente irónico e até sarcástico em relação àquilo que o Pessoa tinha escrito, e faz uma leitura que tem a possibilidade de se inscrever aqui uma experiência de caráter homoerótico, não é? Que está totalmente ausente daquilo no poema do Pessoa, claro. Tem muito a ver com uma relação curiosa que o Cesarini sempre teve com a Pessoa, acho eu, que é, por um lado, uma grande admiração pela obra do Pessoa e, por outro lado, uma atitude de distanciamento em relação àquilo que ele achava, que eu acho que é muito discutível se é assim ou não, mas aquilo que ele achava ser uma disjunção entre a experiência
no fundo, entre a experiência mais pessoal do Pessoa e aquilo que era a sua escrita, não é? Ele tem vários textos, sobretudo naquele livro O Virgem Negra, não é? Tem vários textos em que ele faz profundas ironias acerca do Pessoa, e este é um exemplo disso. É um exemplo disso. O que é interessante também ver é que isso é como se fosse uma discordância do Cesarini em relação à Pessoa, mas que não se traduz de modo nenhum numa desvalorização da obra do Pessoa, porque o Cesarini tem um pequeno texto, é um comentário em que ele, ao falar de Pessoa, diz: Pessoa foi um grande poeta, viajou sempre em primeira classe, ainda quando estava parado. Portanto, mesmo estas ironias... Mas é uma ironia muito... É uma ironia sim. A ver com... É uma ironia que nunca põe em causa, claro, a qualidade de artista do Pessoa. É? Pois há aqui ainda a propósito deste menino da sua mãe, do Pessoa, um outro poema de uma mulher contemporânea portuguesa, a Benedicte Huard, que é muito interessante também e curiosa, porque ela adapta para o feminino, não é? Jaz viva e adormece a menina de sua mãe, o que é interessante. Portanto, era mesmo aquilo que a Rosa dizia há pouco, quando estava a contar-nos sobre esta antologia, que os diálogos muitas vezes divergem do caminho inicial do poema, ou respondem, ou transgridem, ou acrescentam, ou seja, há um ponto de partida, mas depois é quase como se tudo fosse possível, não é? Há só uma inspiração. É interessante isso. Aqui a Benedicte, fala da menina da sua mãe. É muito curioso. Sim, embora o poema do Pessoa é sobre, acho que refere a condição gratuita da morte pela guerra, não é? A violência da guerra e o facto de conduzir de uma maneira quase sem sentido tantas, digamos, ceifar vidas muito jovens, e isso, o quanto isso pode ser absurdo, não é? Por isso o Pessoa dá muitos pormenores de que não é um ser anónimo que morre, é um rapaz que era amado pela sua mãe, pela ama que o tinha trazido ao colo, não é? E eu acho que o texto da Benedicte também retoma essa ideia, mas sugerindo, no fundo, qualquer coisa que tenha a ver com a violência contra as mulheres, não é? Eu acho que a imagem que ela dá desta jovem politraumatizada pode nos fazer pensar num acidente, simplesmente, mas provavelmente também nos faz pensar na violência exercida sobre as mulheres, porque é uma situação sobre a qual é impossível não pensarmos quando sabemos quantas mulheres são objeto de violência física, não é? São brutalizadas, ainda hoje, todos os dias, infelizmente é isso, não é? É muito presente ainda. O poema da Benedicte... Quero ler o poema acho que é um grande poema, por acaso. Eu vou ler, é pequeno. Então, da Benedicte Huard não tem título e diz assim: Jaz viva e adormece a menina da sua mãe. Os caracóis soltos na almofada, os braços, a bacia, os pés partidos, o corpo pousado na cama articulada, as flores murchando na jarra improvisada. Sentada numa cadeira a seu lado, a mãe descosa as suas camisas de dormir. O corpo danificado inchou de dor, de nada. Politraumatizada, jaz viva e anoitece a menina de sua mãe. Pois, era o que a Rosa dizia, ou seja, o poema do Pessoa tem a ver com esta questão de a guerra tirar a vida a tantas pessoas e dar um nome ou dar uma personalidade a este rapaz que perdeu a vida, que tem uma mãe, que tem uma ama. O Cesarini vai por um caminho e a Benedicte, no fundo, também fala do sofrimento, não é?
de que o Pessoa fala, mas numa deriva diferente, que tem a ver com a condição feminina, eventualmente até, como a Rosa estava a sugerir, com a condição feminina de vítima, não é? Nos dias que correm, poderá ser isso, não é? Politraumatizada, numa cama articulada. Bom, não sabemos, também pode ter sido um Não acidente. sabemos, pode Não não sabemos. ser. Não Ela não sabemos. diz que é, não diz que é, mas também não diz que não é. Não é? Pois é. Deixa assim eu acho que ele abre várias possibilidades, mas é um poema sobre o sofrimento, não é? Pois é um poema sobre o sofrimento, claramente. E não só, a Ana Luísa Amaral depois tem um poema chamado A Voz, que é o que vem a seguir, que também é um poema sobre essa condição gratuita da guerra, não é? Quer ler um bocadinho, Rosa? Posso ler? Vamos lá. Confundem-me os degraus o poema chama-se A Voz. Confundem-me os degraus destas escadas. Serão de inferno ou céu, ou porque espero aqui, se nada me visita nem me espreita, só este lenço embainhado a branco, e tudo em esquecidíssima aguarela, como eu esquecido estou, menos em verso. Se pudessem escutar-me em fio de lume, se do fundo do tempo me trouxessem e às memórias de mim, dos que comigo olharam o horror de terem nascido para morrerem nem sequer inteiros. Se a prenda inteira que nesse dia a minha mãe me deu fosse sentida pelas mães a ser como coisa tão delas que a dor se adiantasse à dor do desperdício, talvez se sossegassem estas vozes que me enchem de reparos e de fumos e não se calam nunca. E eu saberia, enfim, como estas malhas podem ser destecidas como os tempos. Veria onde me levam os degraus e deitava-me, enfim, e podia dormir, além dos versos. Portanto, Ana Luísa mudou a pessoa, os poemas, os outros eram na terceira pessoa, este passa a ser na primeira pessoa, não é? E é a voz daquele que morreu e que pensa um ponto muito importante, que é se as mães a ser pensassem neste destino, talvez conseguissem interrompê-lo, não é? Impedir a guerra. No fundo, acho que isto também é uma maneira de pensar que as mulheres talvez pudessem travar de alguma maneira este ímpeto bélico, não é? Um pouco isso que acho que é isso que a Ana Luísa quer sugerir. E então ela retoma alguns elementos do primeiro poema, por exemplo, a questão do lenço branco que aparece aqui, só que o tempo aqui é um outro tempo e é a voz daquele que morreu, não é? Ela dá a voz a essa personagem que a pessoa tinha criado. Rosa, acho que deixamos aqui exemplos interessantes para as pessoas irem ficarem com a pulga atrás da orelha e terem vontade de ir espreitar esta antologia. Não queria despedir-me de si sem perguntar, uma vez que até termina a introdução dizendo que é um exercício dialógico que naturalmente importa, ou apela a ser continuado, completado, se continua a tomar essas notas de cada vez que encontra uma coincidência, mantém a pasta no computador? Sim, mantenho. E sim, há outros poemas que de resto já havia, eu fiz esta antologia com alguns poemas, porque há aqui autores que só por exemplo o Gastão Cruz, se nós quiséssemos ver os diálogos do Gastão Cruz com outros poetas portugueses e por exemplo ingleses, que também são muito importantes para ele, faríamos muito facilmente uma antologia, mas e aliás bem interessante. Mas, como eu disse há pouco, a minha ideia era mais ser ilustrativa, não era ser exaustiva. Eu fiz uma seleção, portanto, claro que há muito mais textos. E é uma pista interessante de leitura para enquanto leitores, porque acendem-se umas luzes no sentido, eu também já encontrei algumas, eu estava a ler isto e comecei a lembrar-me de coisas que eu já li, que não, até podem não estar aqui. Eu acho que este poeta também já respondeu a Eugénio num poema de não sei o quê. Portanto, é uma ideia, ou seja, a experiência de leitor
tem muito isso, é como a Rosa dizia, a Rosa também partiu para esta antologia, a sua primeira experiência de leitora de poesia, não é? Como professora também, mas de leitora. E portanto eu acho que deixa pistas interessantes e quem sabe até as pessoas que são leitoras e gostam de poesia encontrem as suas próprias correspondências, não é? É um caminho que se pode fazer. Já algumas pessoas me falaram da possibilidade de tensionarem, por exemplo, uma colega brasileira já me falou que estava interessada, que isto lhe tinha despertado vontade de fazer um curso em função desta antologia, porque achava que era muito interessante com os estudantes percorrer estes autores, porque, na verdade, porque vários destes diálogos podem nos levar a pensar transformações sucessivas e variadas no espaço da poesia portuguesa. Portanto, pode ser interessante e também acho que é interessante, pode ser interessante, julgo eu, para leitores mais novos, para aqueles leitores que ainda têm conhecem poucos autores ainda, poucos poemas e talvez possam abrir horizontes de uma maneira fácil e rápida, não é? Quer dizer, não precisam de fazer grande esforço para perceberem que é possível estabelecer um certo tipo de laços entre um certo tipo de autores e também não sei, mas penso que pode ser interessante desse ponto de vista para esse tipo de leitores. Sim, ou seja, também, aquilo... Diga. Eu ia só dizer, porque também dá pistas para esses leitores mais jovens de que a Rosa falava, sobre os autores contemporâneos, porque esta antologia tem muitos autores contemporâneos, portanto, realmente, que estão agora a escrever no século XXI, e que dialogam com autores do século XX e para trás. Eu lembro-me assim de cabeça o Daniel Jonas, o Manuel de Freitas, o Rui Lage, talvez, a Benedict, de que já falámos. Portanto, há assim vários autores contemporâneos e isso também são pistas interessantes. O Angel, exatamente. São pistas interessantes para os novos leitores, não é? Porque tem a ver com o que se está a escrever agora e isso também é importante, não é? Sim, a ideia também era um bocadinho essa e era também, eu acho que era mostrar, eu também, era um pouco essa vontade que eu tinha de fazer um livro de diálogos e mostrar que a poesia é um diálogo, na verdade é um diálogo. Claro que nem sempre é tão visível quanto aqui, não é? E também acho que também podia ser, acho que também talvez possa ser interessante para as pessoas mais novas verem como a imaginação e a criatividade assenta sempre num lastro, não é? Quer dizer, é preciso ler para escrever. E isso também acho que é importante, porque às vezes as pessoas desvalorizam isso e não é coisa que se deva desvalorizar, não é? Bela mensagem, Rosa, para terminar, é mesmo isso. É preciso ler para escrever, é uma bela ideia para ficar aqui. Muito obrigada por ter aceitado esta conversa, gostei muito. Até breve. Obrigada, Raquel, obrigada. Obrigada.